Estamos aqui na Santa Casa com o presidente da Santa Casa de Misericórdia de Utinga, Marcos Araújo. Próximo dia 28 de fevereiro, Marcos, a Santa Casa ela está completando 113 anos, fundada em 1913. E ao assumir essa gestão há 10 anos, qual era o cenário encontrado naquela época? E olhando do ontem para o hoje, como o senhor avalia essa evolução ao longo dessa década? Bom, primeiramente, obrigado, Rodrigo, por estar aqui. Acho que é importante que todos tenham conhecimento, de como, quando a gente fala 10 anos dentro desse período de gestão, claro que nesses 10 anos eu não estava à frente da Santa Casa, como presidente, mas já fazia parte da diretoria, num período onde o mandatário municipal era o Sr. Noé. Então nós assumimos aqui em junho de 2016. Naquela época nós tínhamos um grupo formado, e espero que não cometa nenhum erro de esquecer alguém, mas nós tínhamos um grupo que desenvolveu o Rosalém, o Zé Aldo Rafaeli, o Dr. Lucas Rafaeli, o Nilzinho, falecido Carlos Turato e eu. Por conta do tempo que foi passando, houve a eleição municipal, onde o Araújo assumiu a prefeitura, ganhou a eleição, e levou praticamente 100% dessa diretoria para o secretariado, ficando apenas eu e o Carlos Turato aqui. E a sua pergunta vem a calhar. Como é que nós encontramos a Santa Casa à época? Nós encontramos um nome chamado Santa Casa. Porque nós não tínhamos noção do que tinha de dívida, não tinha noção o que tinha a pagar, não tinha noção de tudo que estava acontecendo, mas a gente tinha boa vontade e encampando aquele dito que eu sei que muitas vezes passa a ser redundante, mas é importante ser lembrado, que é o abraço da Santa Casa. Porque a gente sabe muito bem que é a única instituição que nós temos na cidade para atender. Então era importante que nós abraçássemos e não medíssemos esforços de buscar apoio, analisasse a questão financeira. Pois bem, aí tivemos a presença aqui do contador, o contador apresentou, e na época nós tínhamos por baixo de 1,5 milhão em dívidas somente com relação à Caixa Econômica Federal, empréstimos feitos para pagamento de algumas coisas que nós não sabíamos nem o que era, na verdade, os empréstimos eram feitos e não havia sido feitos os pagamentos. Encontramos também a folha de pagamento atrasada, com dificuldade de honrar o compromisso com os funcionários da Santa Casa, ou seja, nós assumimos aqui com o nosso nome e com a nossa credibilidade, tá? Então, assim, foi um momento difícil. E esses 6 primeiros meses, na época de 2016, ainda no final do governo Noé, complicado para o repasse. Mas, mesmo assim, eu quero deixar isso bem claro, o Noé, dentro da possibilidade, conseguiu ir honrando, mas ao final do mandato não conseguiu. Então, em dezembro, ou seja, em junho nós assumimos 2016, em dezembro, nós não tínhamos o pagamento de dezembro, nós não tínhamos como fazer o 13º salário de dezembro, nós não tínhamos como fazer a folha de pagamento de janeiro. Lembrando que estava assumindo um novo governo, que no caso do Araújo, e nós tínhamos a expectativa de melhora, mas nós não tínhamos isso na mão. Então nós tivemos que falar com os funcionários à época e dizer, olha, a gente está entrando para tentar, dentro do possível, corrigir a rota desse avião. Então, e o pessoal sabia do sofrimento, não é fácil ficar sem ter o pagamento final de ano e tudo mais, encampou essa luta, mas aquele abraço da Santa Casa, então houve toda uma ajuda, seja no sentido psicológico, mas também é importante dizer financeiro, porque aí nós procuramos os credores, no caso nós que devemos, e tivemos um bom respaldo. Em que sentido? Muitos abriram mão daquilo que era devido, alguns não, vários cheques que estavam pendentes na praça, alguns devolveram, então, ou seja, conseguimos deixar naquele momento, estancamos a hemorragia naquele momento. Isso eu estou falando, fica bem claro, 2016. E aí iniciamos a trajetória a partir de 2017, com um novo grupo, que aí veio para esse grupo o pastor Marcos, ou seja, ao final nós fizemos uma nova eleição, porque nós completamos o mandato de quem estava aqui. E aí depois fizemos uma nova eleição na Santa Casa e reiniciamos o processo. Aí nesse momento veio o pastor Marcos, depois veio o Dr. Cássio Vaneto, eu continuei, Carlos Turato ficou ainda um tempo, mas depois se afastou até por uma questão da saúde dele, E assim nós somos. Aí veio não posso esquecer do Camilo, O
Camilo foi uma pessoa muito importante. E aí nós continuamos, né? Então, assim, aquilo que nós vimos foi devastador. Mas nós também sabíamos que ia encontrar essa situação, visto que a Santa Casa estava fechada, né? Se a gente analisar, ela estava fechada em que sentido? Os médicos estavam sem pagamento, os funcionários sem pagamento, o atendimento muito ruim. Então houve um início de trajetória, né? Hoje é fácil falar, já se passaram 10 anos, né? Mas realmente foi um período que tenho certeza que não vai voltar a acontecer mais.